Salve, salve, meu querido! Salve, salve, minha querida! Que bom estar aqui com você hoje. Hoje vamos tentar fazer uma premonição da prova de Química de professor de Química da Secretaria da Educação do Estado de Santa Catarina 2024, agora, cuja banca será FURB. Muito prazer, eu sou o professor Cláudio Perdigão, aqui do Química Completa, o canal de aulas de experiências de Química. Um braço do Química Completa é o Química para concursos, e é exatamente por isso que eu estou aqui, tá bom? Como é que a gente vai seguir hoje? Veja só, na nossa avaliação de hoje a gente vai conversar rapidamente, tá? Isso aqui a gente vai passar rapidinho, sobre as vagas para Química, as formações exigidas e os salários, tá? Depois as etapas e pontuações, para você ficar ciente quais são as etapas que você vai fazer, a quantidade de provas e a pontuação que você vai tirar em cada prova. A estrutura da prova, o objetivo e o tempo, isso aqui é importantíssimo a gente conversar para que você consiga gerenciar o seu tempo. A gente sabe que muitas vezes você passar no concurso não é nem pelo que você sabe, mas é o seu gerenciamento, na verdade, do tempo. Depois a gente vai conversar mais especificamente sobre a prova, como a gente acha que vai ser a prova. Então a gente vai conversar sobre quando foi a última prova de Química para a SEDUC Santa Catarina. E qual foi essa banca? Quem é a banca da FURB? Quais são os conteúdos programáticos que constam neste edital? Depois a gente vai fazer o espelhamento, ou seja, em que a gente pode se espelhar para que a gente possa se preparar melhor para esta prova, tá certo? Depois a gente vai abrir a caixa e observar exatamente um caso real. E por último, a nossa expectativa para a prova da SEDUC, tá? 2024, professor de Química da FURB, tá certo? E a bênção final para você, prof, para você conseguir a sua aprovação, tá bom? Vamos na sequência? Então veja só, com relação a vagas para a Química, são muitas vagas. Até porque as vagas de Química me parece foram fatiadas, eu não sei porquê, mas parece que foram fatiadas da seguinte forma. Ao invés de colocar um concurso de 40 horas, optou-se, não sei porquê, colocar 10 horas apenas. Com isso a gente tem, quando a gente pega o edital, escreve aqui, dá um Ctrl F, tá? No PDF. E a gente escreve aqui, Química, aparecem 308 vagas. Por exemplo, se você pega aqui um município de Blumenau, certo? Essas vagas estão por escolas. Olha só as escolas, certo? Com as vagas. 10 horas, tá? Ou seja, cada vaga dessa aqui, cada 10 horas é uma vaga. Você entendeu? Então, por isso que a gente tem aí cerca de 308 pessoas que vão ser contratadas. 308 professores de Química. Esse concurso aí está sendo um concurso enorme, né? 10 mil vagas. Por que tanto assim, hein? Por que separou tanto assim, hein? Por que você não colocou, você que mandou aí nesse concurso, por que você não colocou, por exemplo, 40 horas por professor, hein? Mas vamos lá. É o que eu acho, tá? Vamos embora. Com relação à formação exigida e salários, veja só, a formação exigida para a área de Química, diploma histórico escolar, de conclusão de curso de licenciatura ou complementação pedagógica em Química ou licenciatura em Educação do Campo, a área Ciência da Natureza, mas aqui com ênfase aqui, Química, Física, né, e Biologia, tá bom? E Matemática, tá certo? Para o cargo de professor, os cargos de professor, você vai ter as habilitações profissionais, jornadas de trabalho aí estão dizendo, você tem a remuneração também, a remuneração de R$ 1.249,99 para um total de 10 horas semanais. Eu imagino que, de fato, o professor vai dar só umas 5 horas, né? As outras 10 horas vão ser de preparação de aulas, né? De fato mesmo, eu imagino que é só uma manhãzinha de aula. Eu imagino, tá certo? Eu posso estar enganado, mas eu imagino que vai ser mais ou menos isso. Uma manhãzinha de aula, né, por semana, R$ 1.249,99 inicial, tá bom? E aí você, quando entrar, você vai brigar para isso aí subir, certo? Vamos embora. Das etapas e pontuações, você vai fazer aqui, prova, a parte escrita, a parte de conhecimentos, tá? Ela se divide em questões objetivas e questões discursivas, tá bom? A parte objetiva, conhecimentos gerais, 4 questões, didáticos pedagógicos, 5 questões, específicos, 29 questões. Olha o valor de cada questão, certo? Percebe que da parte específica vale um pouquinho mais, e aí você somando tudo, você vai ter um total aí de 10 pontos na parte objetiva, tá bom?
Parte discursiva, você vai ter duas questões, uma de conhecimento geral, outra de conhecimento específico, tá bom? Valor da questão, 3 para conhecimento geral, 7 para conhecimentos específicos, dando um total aí de 10 pontos. Lembrando que para você ser aprovado, está aqui, ó, você tem que fazer no mínimo 6 pontos na prova objetiva e 6 pontos nas questões discursivas, tá bom? Para que você possa ser considerado aprovado. E aí, de acordo com a classificação, você vê em qual escola você vai entrar, tá certo? Então, vamos lá. E depois a prova de títulos. Olha a prova de títulos, que ela é classificatória. Quem tem doutorado vai ganhar mais um pontinho. Quem tem mestrado vai ganhar 0,75. E quem tem especialização, 0,5. Quem tem só graduação vai ser a nota normal, tá certo? Então, só graduação, nota normal. Especialização, 0,5. Mestrado, 0,75. Doutorado, você vai ganhar um a mais. Como assim? A nota final vai ser o quê? Nota nas questões objetivas. Questões objetivas aqui, ó, que envolve conhecimento geral, didático pedagógico e específico, certo? Então, nota nas questões objetivas vezes 0,7, ou seja, isso aqui corresponde a praticamente 70% da nota. Ok? A prova de conhecimentos. Aí, ó, nota na questão discursiva vezes 0,3, ou seja, aqui vai corresponder a 30%, né? Porque está multiplicado por 0,3, tá certo? Mais a nota na prova de títulos, que pode ser até 1, tá? Quem tiver doutorado vai ganhar 1. Você entendeu? Ou seja, meu querido e minha querida, você de repente só tem graduação, não se preocupe não, só é você ir bem aqui, ó. Vai bem aqui e vai bem aqui também, tá certo? Manda ver e você chega lá, não te preocupa. E você que tem mestrado e doutorado, manda ver lá também, para que ninguém passe à sua frente, tá bom? Dá para todo mundo, prof, dá para todo mundo, profa. A estrutura da prova de conhecimentos e o tempo, veja só, você só vai ter 4 horas, preste atenção agora, e 30 minutos para fazer a prova, tá certo? Você tem muitas questões, ó, você tem um total aqui de 38 questões, mais 2 questões discursivas. Essas 2 questões discursivas aqui correspondem a de 10 a 15 folhas. Você tem que escrever 10 a 15 folhas. Olha, meu querido e minha querida, não sei você, mas eu separei aí dessas 4 horas e meia, eu separei aí para você 2 horas. Então, eu separei assim, ó, 2 horas para que você faça as questões discursivas, certo? 2 horas para as questões discursivas. Então, sobra quanto? Sobram 2 horas e 30 minutos, certo? 2 horas e 30 minutos dá um total de quanto? 120, 150 minutos. Deixa eu calcular aqui com você. 150 minutos, tá? Eu vou tirar menos 20, eu vou tirar 20 minutos para você marcar o gabarito. Sobra 130. Então, 130, agora você vai dividir 130, dividido por um total de 38 questões, tá? Você vai ter um total de aproximadamente 3 minutos, preste atenção, tá? 3 minutos e 42 segundos por questão. Você entendeu? Por cada questão. Você terá aproximadamente 3 minutos e 42 segundos por questão. Como? Tendo 2 horas para que você faça a parte discursiva, tá? Com calma, direitinho. Você tem 20 minutos para você ir no banheiro fazer aquele pipizinho, certo? E aí sobram, né? Sobra uma quantidade de tempo aí que você, fazendo as questões, você vai ter 3 minutos e 42 segundos por questão. Ou seja, isso implica dizer que quando você pega uma questão mais difícil, mais trabalhosa, você tem que pular ela. Você pula ela, faz as questões mais imediatas e depois você retorna para fazer as mais difíceis. Combinado assim, gerencie seu tempo, prof. Gerencie seu tempo, profa. Então, vamos lá. Vamos conversar agora sobre essa parte aqui, mais afunilando para a prova. Quando foi a última prova de Química para professor do SEDUC Santa Catarina? Qual foi a banca? Olha só, por incrível que pareça, a última prova você teve no ano de 2012, né? 2012, até uma vergonha, né? Eu não sei como é que... Não sei nem quem é o governador do estado de vocês, não sei. Também nem me interessa saber. Eu só sei que isso aqui, os governadores que passaram, que deixaram isso acontecer, isso é vergonhoso, tá certo?
você tem de 2012, estamos em 2024, e não ter acontecido um concurso para professores efetivos, né, da rede estadual. Isso é um verdadeiro descaso com a educação. Isso precisa mudar, tá certo? Eu não poderia deixar de falar sobre isso, tá certo? Bom, mas vamos lá. Estamos agora no ano de 2024. Olha só. Então temos aqui 12 anos depois, vamos ter um novo concurso. Significa dizer que você não pode muito se basear por essa prova aqui, né? Que foi aqui do ACAF. Não faz muito sentido, não é não? Porque faz muito tempo que ocorreu essa prova. As coisas mudam, né? As discussões mudam. Deveriam mudar, né? A gente sabe que na área da educação muitas coisas ficam estagnadas, mas na área do concurso tem mudado muita coisa, tá bom? Então vamos lá. Quem é que vai ser a banca dessa vez? Não vai ser a CAF, vai ser a FURB. E quem é a FURB? Quando você dá um Google nessa FURB, você vai encontrar o quê? A banca, sobre a banca da Universidade de Blumenau, responsável pelos concursos públicos de seus próprios servidores, corpo docente e administrativo. Além disso, organiza concursos para órgãos externos, principalmente na região sul do país, certo? Essa é a banca FURB. E aí, veja só, os conteúdos programáticos que a gente encontra, tá? Deixa eu já adiantar um detalhe aqui sobre essa banca FURB. Voltando aqui. Infelizmente, essa banca FURB, ela não tem tradição para concurso de professor de química. Não tem nenhuma tradição. Você vai ver, eu vou conversar sobre isso com você ainda hoje. Nem tão pouco para a área de química, só tem um concurso lá para químico, outro concurso que eu vou conversar com você para professor, mas não tem tradição. Isso torna a nossa análise um pouco dificultosa, tá certo? O espelhamento é dificultoso, porque quando é uma banca, sei lá, a CESP, que faz vários concursos para vários né, cargos de professores, aí você tem uma maneira de estudar a banca e saber mais ou menos o que vai cair. Mas uma banca que não tem essa tradição, fica um pouco difícil a gente conseguir acertar, né, mais próximo do que vai cair. Mas eu ainda tentei achar uma saída, tá bom? Você vai ver daqui para o final. Então vamos lá, conteúdos programáticos da parte geral, conhecimentos gerais, ó, para todos os cargos. Você tem BNCC, você tem as TICs aqui, não é? Ou seja, você tem a parte relacionada aí à área, tá certo? Da legislação, a área de quem trabalha na área pública, a área para professores, as TICs e por aí vai, tá certo? BNCC, por aí vai. Conhecimentos pedagógicos, ó, só para o cargo de professor. Estudo das principais teorias educacionais, né? Análise sociológica do papel da educação, ou seja, a parte realmente de educação, os conteúdos educacionais, tá certo? Que você aprendeu aí na sua graduação. E a prova, a parte específica de química, você tem aqui um catatal, né? Me parece mais que foi feito um Ctrl+C, um Ctrl+V de algum programa aí, de algum concurso, sei lá, mais específico, tá? Percebe que aqui você entrou aqui, né? Praticamente todo o assunto, né, de química, certo? Veja só, o que é que eu fiz aqui? Eu separei, tá? Por cores, para ficar mais fácil. Então percebe que em verde estão os conteúdos mais próprios da química geral, tá? Se você quiser, você tira um print aí dessa tela para facilitar para você. Então veja só, você vai ter aqui, ó, estrutura atômica, modelos atômicos, evolução e comparação, estrutura do átomo, por aí vai, ó. Entra em tabela, ligações químicas, geometria molecular, que a gente trabalha pra caramba, sempre cai, né? Teoria das ligações, ligação iônica, interações intermoleculares, tipos de reações. Aí eu vou pular aqui para cá, tá? Para a parte verde. A química inorgânica, ó, compostos inorgânicos, ácidos, bases, sais e óxidos, propriedades e reações dos elementos da tabela periódica, metais de transição. Descendo aqui, ó, química ambiental, os impactos ambientais, poluentes, tratamento de resíduos, né? Em amarelo, físico-química. Então, cinética química, a termoquímica. Você tem aqui embaixo, ó, soluções coligativas, equilíbrio iônico, eletroquímica, equilíbrio químico, pH, eletrólise, certo? Química orgânica bem pouquinho, ó, né? Então, estrutura e nomenclatura de compostos orgânicos, funções orgânicas, por aí vai, tá? Então, química orgânica bem pouquinho. Você não encontra isomeria aqui, né? Interessante, não está contando aqui, ó, constando aqui isomeria,
Então não te preocupa, né, a princípio, tá, com isomeria, a não ser que a banca coloque sem ter colocado aqui no edital, que seria uma maldade, tá? Essa parte em roxo eu fiz questão de destacar, olha só, química analítica, métodos de análise qualitativa e quantitativa, técnicas instrumentais, cromatografia, espectroscopia e volumetria, amostragem e preparo de amostras, segurança no laboratório. Eu pergunto você que vai atuar na escola do ensino médio lá, né? Pra que isso aqui, hein? Pra que cobrar isso aqui de você, hein? Me diz, prof. Você sabia que no ENAD, por exemplo, se você pegar o ENAD agora, né? Que é uma avaliação da educação do ensino superior, né? A prova do ENAD agora que os alunos da licenciatura, onde eu dou aula na licenciatura, eles vão participar. Toda essa parte de analítica foi retirada. Essa parte de cromatografia, os métodos de análise qualitativa e quantitativa foram todos retirados. É uma tendência. A gente tem que... A licenciatura, ela está cada vez mais focada nas necessidades do ensino médio. Isso aqui não tem nada a ver com necessidade do ensino médio. Isso tem a ver com cursos de pós-graduação em áreas específicas da química. E não é nem do ensino de química, mas é na química aplicada, na pesquisa em química e não no ensino de química. Percebe? Mas vamos lá. E aqui você tem uma partezinha educacional, inclusão escolar de pessoas com deficiência, transtorno do espectro autismo, por aí vai, certo? Tem essa partezinha aqui, déficit de atenção e hiperatividade, conhecimentos pertinentes à área de atuação. Não sei por que eles não jogaram isso aqui lá pra cima logo, né? Deixaram aqui no meio, aí você fica uma confusão, né? Ao invés de ter jogado essa partezinha aí pra cá, tá certo? Conhecimento geral pra todo mundo e conhecimento pedagógico pra todo mundo, né? Não sei por que eles fizeram isso, tá? Achei meio bagunçado. Mas vamos lá. Qual é o espelhamento que a gente pode fazer? Quando a gente vai tentar se apoiar em alguma coisa, se a gente for para o último concurso, como eu falei para você, que foi feito pela CAF, tá? Da SEDUC 2012, não tem nada a ver com essa realidade, não é verdade? Porque é outra banca, você tem aí 12 anos depois, né? Então, não tem nada a ver você se apoiar nela, né? Então, o que a gente fez? A gente tentou pesquisar ou investigar qual seria outra prova ou outras provas que a FURB poderia ter feito para professores. Infelizmente, ela não tem tradição, tá? O último concurso que você fez, a SEDUC, que é um D, tá? O único concurso que a gente encontra aí foi para a Secretaria Municipal, tá? Ou seja, de Massaranduba em 2020. E aí a gente analisando essa prova, a gente observa o seguinte, essa prova ela foi elaborada aí para uma resposta de 40 itens, tá? 40 itens. Desses 40 itens, tá? Temos 5 nesse concurso, naquele concurso lá, que não vai ser o que você vai fazer, tá? Houve 5 questões de raciocínio lógico e matemática, 10 de língua portuguesa, 5 de conhecimentos gerais e 20 específicos de química, tá? Desses 20 específicos, tá, de química, tivemos 8 da parte pedagógica, que correspondeu a 40%, tá? Ou seja, sobraram o quê? Sobraram 12, equivalente a 60%, tá espertinho, né não? Sobraram 12. Desses 12 de química, tivemos um total de 5 de química geral, 5 de físico-química e 2 de orgânica. Você percebe até pelo conteúdo lá que química orgânica tem uma quantidade menor no edital, né? Uma quantidade bem pequena, tá? Ou seja, tivemos uma maior ênfase aqui em química geral, 42%, físico-química 42% e química orgânica 16%. Então talvez possamos nos apoiar nesse espelho, tá? E com relação às questões, tivemos 7 questões teóricas envolvendo 58% e 5 questões de cálculo dessas 12 questões, tá? Envolvendo então um total de 42% das questões específicas de química, tá bom? Para que você possa pensar e se preparar. Então a gente vai ver quais são as características gerais da prova da FURB. Eu vou abrir com você agora a caixa preta. Eu vou abrir com você agora, ó. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Rapidinho. Manter. Vamos lá, já está preparado aqui para que a gente possa avaliar, tá bom? Então essa foi a prova, tá? Da FURB. Então, de Massaranduba. Deixa eu fechar aqui para ficar mais amplo, tá? Espero que você esteja vendo aí legal. Então olha só, questão de língua portuguesa, tá?
Tiveram as questões de língua portuguesa, as 10 questões, conforme eu comentei com você. Depois as questões de raciocínio lógico e matemática. Depois as questões de conhecimentos gerais. E aí começaram as questões da parte específica, tá certo? Onde ela colocou 8 questões na parte educacional. E aí a gente inicia realmente com as questões de química. Olha só uma questãozinha de química. Por exemplo, essa questão de estequiometria. Percebe que foi uma questão de estequiometria envolvendo o quê? Envolvendo pureza, envolvendo rendimento na mesma questão. E a questão não veio balanceada. Então, olha só. Olha o conhecimento e habilidade que ele procurou nessa questão aí. Você teve uma questão que você precisa fazer o balanceamento. Foi uma questão que envolveu rendimento. Foi uma questão que envolveu pureza e impureza. E foi uma questão que envolveu a propriedade dos gases, né? Porque foi, ó, ele te deu aqui, ó, pressão e temperatura. Quando ele te dá pressão e temperatura, você vai ter que aplicar a equação de Clapeyron, né? Para os gases ideais, tá bom? Então, a questão de estequiometria, trabalhosa. Ela não é uma questão difícil, mas é uma questão trabalhosa, tá certo? Já essa questão aqui foi uma questão facílima. Uma questão que pede aqui pra gente para achar a ordem de velocidade, né? Uma questão facílima. Olha só, uma questãozinha de equilíbrio químico, teórica, uma questão de polímeros. Aqui é uma questão muito tranquila, que fala sobre oxirredução, tá? Questão aqui de distribuição eletrônica. Aqui, ó, a gente trabalha demais isso, né, no nosso curso. Aqui, ó, uma questãozinha envolvendo a geometria molecular. Aqui a gente resolve pela teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Funções orgânicas, modelos atômicos, questão também de equilíbrio, muito trabalhada por a gente, né, no nosso curso. Aqui também, ó, olha só, uma questão de composição centesimal, para você sair daqui para a fórmula mínima, uma questão também muito tranquila, tá certo? E aqui uma questão da parte de físico-química, uma reação ácido-base aqui, não é? Na verdade, hidrólise, né? Hidrólise salina, tá certo? Esse foi o cenário da prova que ocorreu, tá? Lá em Massaranduba. E o que eu espero? Qual é o nosso espelhamento aí, né? O que a gente espera com isso tudo? Vamos agora para o espelhamento. O que a gente observa? Qual a nossa expectativa? A nossa expectativa nesses 38 itens, obviamente, você vai fazer então 5 questões, tá certo? De conteúdos didático-pedagógicos e 4 questões de conhecimentos gerais, sobrando, obviamente, os 29 itens de conhecimentos específicos. Desses 29 itens, qual é a nossa expectativa? A nossa expectativa é que você faça aqui 12 questões de química geral, 10 questões de físico-química, 5 questões de orgânica, tá? Talvez até um pouquinho menos, e talvez 2 questões envolvendo alguma partezinha da educação, tá certo? Que consta lá no edital. Parte teórica, eu não acredito muito lá na parte analítica, não acredito que eles vão carregar nisso, eu não acredito. É possível, né? Estar no edital é possível, mas eu não acredito muito nisso. Parte teórica, olha só, pensamos em 20 questões teóricas e 9 de cálculo. Por que a gente diminuiu essa quantidade para o cálculo? Porque a gente sabe que é uma prova extensa, né? Eu imagino que deve ter uma sensibilidade com relação a isso. É uma prova muito extensa, em que o candidato vai ter que fazer ainda discussões, prova discursiva, né? 2 questões de provas discursivas, uma da parte específica, outra da parte geral, entende? Então eu imagino esse cenário, tá certo? Então é isso, espero que tenha te ajudado, tá certo? Espero que dê para você se preparar melhor nesse cenário, fique mais claro para que você consiga a sua aprovação, tá certo? E como eu prometi a benção final, Papai do Céu abençoa esse concurseiro, essa concurseira, para que ela consiga transferir para gabaritos assertivos tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ela estudou, tudo aquilo que você estudou. Um grande abraço e não esqueça, você é show!